Gênesis 22:1 diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Até aqui, irmãos. Feche seus olhos por um instante. Senhor, obrigada pela tua palavra, pelo louvor que já foi entoado, pela tua presença em nós. Sê conosco mais uma vez, Pai. Usa a minha vida, que as pessoas, Pai, ouçam a tua voz, que nós possamos estar sensíveis à doce voz do teu Espírito, que possamos mais uma vez ser cheios do Senhor, ser impactados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Pai, o manifestar do teu Espírito nessa noite, que o Senhor se apresente de uma forma sobrenatural sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, primeiro dia da campanha. E quantos creem que o Senhor já está fazendo grandes coisas no nosso meio? Glória a Deus. Ouça a voz de Deus, é o tema dessa mensagem nessa noite. Se você vai anotar, já anote aí. Ouça a voz de Deus. O início da nossa campanha é Caminho da Prosperidade. Irmãos, todos aqui sabem o que é um caminho. Amém? E existem caminhos que são bonitos, outros que são feios, outros que estão no começo. Existem vários caminhos. E algumas pessoas nos dizem no mundo que todos os caminhos levam ao... Mentira. Só existe um caminho. Qual é o caminho que leva ao céu? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, mas no nosso caminho agora, físico, na nossa caminhada, existem alguns caminhos que são fáceis de passar. Existem alguns caminhos que são interessantes. Atalho não, caminho. Caminho, segundo o dicionário Aurélio, porção mais ou menos estreita de terreno entre dois lugares, por onde alguém possa seguir. Então, caminho, ele tem o quê? Dois lugares. Direita e esquerda. Faixa ou terreno ou local de passagem que serve de ligação ou comunicação entre dois lugares. Isso é a definição de caminho, segundo o dicionário. Mas nós estamos falando o quê? Caminho da prosperidade. Então, eu quero dizer algo para vocês primeiramente. No seu caminho, o Senhor precisa andar com você. Eu vou falar de novo. No caminho que você está trilhando, o Senhor precisa andar com você. Amém? Mas nós precisamos estar atentos e ouvir a voz do Senhor. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. O Senhor chamou ele pelo nome e ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Então o primeiro ponto aqui é estar atento a ouvir a voz do Senhor. Porque quando eu estou atento à voz do Senhor, eu estou preparada para receber as bênçãos que Ele tem para a minha vida. Mas não basta somente nós ouvirmos, querido. Porque você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus, amém? Nós temos que praticar aquilo que a palavra está nos ensinando. Nós temos que ouvir e obedecer à voz do Senhor. Repita comigo, ouvir e obedecer a voz do Senhor. Às vezes a gente ouve a voz de Deus e não obedece. E aí a bênção do Senhor não está a nosso favor. Porque nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor está mandando que nós façamos. Ouvir e obedecer é igual oração. Orar e agir. Primeiro eu oro e depois eu faço o que precisa ser feito. Primeiro eu entrego ao Senhor, eu oro a Ele e depois eu faço aquilo que é para eu fazer. Então ouça e obedeça a voz de Deus. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus para andar no caminho reto. Deus nunca vai falar algo para nós, irmãos, que vai colocar dúvida no nosso coração. A palavra do Senhor, ela não causa dor, ela não causa dúvida. Às vezes você ouviu algo
e você pensa assim, mas não é o que a palavra diz. E aí você vai lá na palavra de Deus. Procura na palavra de Deus. Na palavra de Deus, repita comigo, na palavra de Deus. Eu não falei no TikTok, nem YouTube, nem nada disso. Eu falei na palavra de Deus. Você pode até usar o Google para pesquisar ou para achar o versículo que você está querendo saber, mas não é para procurar no YouTube nem TikTok. É para procurar aonde? Na palavra de Deus. Então, quando nós estamos sensíveis à palavra de Deus, por isso que o pastor falou, e eu resolvi falar sobre abrir e se alimentar da palavra de Deus. Porque você pode não ser um expert na palavra de Deus, porque nós não somos mesmo, nós estamos em constante construção, aprendendo. Todos os dias que nós lemos a palavra de Deus, por mais que você tenha lido o Salmo 23 inúmeras vezes na sua vida, toda vez que você abrir no Salmo 23, o Senhor vai falar algo diferente com você. É ou não é verdade, irmãos? Toda vez. Você abre o Salmo 91 lá, você olha lá, você fala, mas olha, eu não tinha percebido esse detalhe. É assim que o Senhor se apresenta a nós. Porque quando nós buscamos Ele, Ele sabe aquilo que nós precisamos. Não sabe, irmãos? Então nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Ou sensíveis à voz de Deus. Saber que é Ele que está falando no nosso ouvido. E o Senhor não vai falar nada para tirar-nos do caminho. Se nós estamos trilhando o caminho rumo a algo, a nossa salvação, o Senhor não vai falar nada para tirar a gente do caminho. Nem para confundir a gente. E outra coisa, Deus não pega atalhos. Deus, Ele não quer que ninguém se perca. O Senhor, Ele não vai quebrar. O Senhor não vai quebrar os preceitos dEle para nos abençoar. O Senhor não vai fazer conexões ruins para nos abençoar. O Senhor não vai fazer uniões e ligações e junções com pessoas ou outras formas de nos abençoar que quebrem os preceitos bíblicos, que quebrem aquilo que Ele já deixou na palavra dEle para nós. Está entendendo, irmão? O Senhor, Ele não vai voltar atrás na palavra dEle para nos abençoar. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, amém? Mas Ele não vai pegar atalhos para nos abençoar. O Senhor, Ele não quebra aquilo que já foi estabelecido. Não adianta, irmão. Precisa consertar o altar, conserte. Precisa se consertar com o Senhor, faça em tempo oportuno. Mas não queira pegar atalhos e depois lá na frente querer falar para o Senhor que a culpa é dele. A culpa é sua, a palavra está sendo pregada e o Senhor está falando. Deus, Ele não pega caminhos perigosos também. Deus, Ele não pega caminhos também mais rápidos. Tudo tem um processo. Ano de 2025, nós estamos vivendo o ano do crescimento. Que Ele cresça em nós. Para Ele crescer em nós, nós precisamos cada dia nos diminuir. É necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. E nós estamos debaixo de uma palavra de bênção que o nosso presidente estadual já liberou para nós. Que é o quê? Que nós vamos crescer 5 anos em 1. Nós vamos crescer 5 anos em 1. Mas para isso nós precisamos estar como? No caminho reto com o Senhor. Estar sensível a ouvir a voz do Senhor. Irmão, você já passou pela experiência de você estar lá na sua casa e do nada você lembrar de um louvor? E aí logo vem uma pessoa na sua cabeça e você fala assim, vou mandar esse louvor para essa pessoa. Você acha que é quem que está falando isso para você? Faça o que o Senhor está mandando você fazer. Fala para o seu irmão, fala, faça o que o Senhor... Irmão, fala com voz de profeta para ele. Você não está julgando ele. Você está falando o que o Senhor está mandando falar. Faça aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Porque Ele podia dar para outra pessoa, irmão. Mas Ele resolveu dar para você. E aí?
Faça o que o Senhor está mandando você fazer. O Deus que manda fazer é o Deus que cuida. O Deus que envia é o Deus que dá a palavra. O Deus que manda é o Deus da provisão. Romanos 10:17 diz assim para nós. Romanos 10:17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem por onde, irmãos? Eu acho tão interessante essa parte de ouvir, porque várias vezes vocês já ouviram eu falar, sobre liberar a palavra de bênção. Porque quando nós falamos, alguém está ouvindo, e às vezes nós precisamos falar para nós mesmos ouvir. E o interessante no corpo humano é que o menor osso do nosso corpo, você sabia disso? O menor osso do corpo humano está no nosso ouvido. Você sabia disso? Se você não sabia, você ficou sabendo hoje. O menor osso que nós temos no nosso corpo está, no nosso ouvido. E ele é um que se a gente escangalhar com ele, aí, irmão, fiquei com o fone alto aí. Se você destruir, ele é o único que não é irreversível, mas ele é mais difícil de você retomar, viu? De você retomar a sua audição. Só com aparelhinho. Ou o milagre de Deus. Que não é impossível. Que não existe impossível para o nosso Deus. Então a fé, ela vem pelo ouvir a voz de Deus. Mas aí, irmão, como que a pessoa vai ouvir se você não fala de Deus? Se lá no seu trabalho, quando aparece alguma situação que você pode profetizar as bênçãos do Senhor, você não fala. Eu tenho medo de falar. Não tem medo não, irmão. Eu já ensinei. Vai lá e fala assim: Deus te abençoe. Aí a pessoa às vezes vai falar: tá bom. Como já falaram pra gente, né? Deus te abençoe, tá bom. Tá bom. Pelo menos ela ouviu a palavra, não ouviu? Foi, recebeu a bênção. Amém por isso. Mas fale. As pessoas precisam ouvir a voz do Senhor. Elas precisam ouvir aquilo que você tem para dizer do Senhor. Não tenha medo de falar o que o Senhor está fazendo através da sua vida. Não precisa ter vergonha, não. Às vezes o que você fala é aquilo que a pessoa está precisando ouvir, irmão. Não vai falar besteira. Porque aí não é a voz de Deus. É a voz do Espírito que está falando para você falar para outra pessoa. Então fale. Abra sua boca. Aí agora, eu vou falar um outro texto aqui. Irmãos, quando nós fazemos aquilo que o Senhor mandou e ordenou que nós façamos, Ele está liberando a provisão para as nossas vidas. Enquanto eu estou fazendo e obedecendo aquilo que a palavra diz, o Senhor está provendo na minha vida. Enquanto estou sangrando, estou sofrendo, às vezes estou tendo dificuldade, mas eu estou obedecendo porque eu estou ouvindo a voz do Senhor e estou fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer, Deus está provendo. Abra sua Bíblia lá em João. João no capítulo 21. João 21, verso 3. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Jesus mandou fazer o que, irmãos? Jogar onde? Joguem a rede
do barco e vocês acharão. O Senhor não falou para jogar para a esquerda, não. Ele falou para jogar à direita. Ele deu uma ordem específica. E vocês acharão. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. E aí aqui o milagre acontece. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. E Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E depois fez a mesma coisa com o peixe. Enquanto eles estavam lá no mar, cumprindo a ordem do Senhor, o Senhor estava na praia fazendo o quê? Preparando tudo. O Deus que você serve é o Deus que ordena e o Deus que prepara tudo. Você crê nisso, irmão? Então ouça e obedeça. Não seja desobediente. Se o Senhor está falando para você, faça dessa forma. Lance à direita, faça o que o Senhor está falando. Aí não, eu sou teimosa, eu vou querer fazer do meu jeito, eu vou lançar à esquerda. Aí você vai ver que não vai dar certo. Vai dar ruim. Deus está dizendo para você: faça aquilo que eu estou mandando você fazer. O Senhor sabe de tudo. Repita comigo: o Senhor sabe de tudo. Agora eu vou falar mais uma vez, você vai falar mais forte, irmão, porque é assim, ó, a palavra tem o poder de destravar os milagres. Então você vai falar com voz de profeta. Você tem que acreditar naquilo que você está falando, amém, irmãos? Porque senão Satanás vai olhar para você e falar: ah, sabe sim. Nem você acredita no que você está falando? Então você vai falar com autoridade agora. O Senhor sabe tudo. E sabe o que Ele sabe? Ele sabe qual é a melhor hora. Ele sabe qual é o melhor lugar. Ele sabe qual é o melhor caminho. E Ele sabe qual é a melhor direção. Você está preparado, irmão, para receber o que Deus vai te dar durante todas essas quarta-feiras? É Ele que sabe de todas as coisas, não é eu, não é você. Se o Senhor está falando que vai fazer, Ele vai fazer. Permaneça firme no caminho com Ele. Queira o Senhor por inteiro. Não queira somente a bênção que o Senhor vai poder te dar nessa campanha. Queira aquele que pode te abençoar infinitamente mais. Queira a bênção do Senhor, mas queira o Senhor por inteiro. Quem quer o dono da bênção? Quem daqui quer o dono da bênção? O Senhor está sempre pronto a querer nos abençoar, irmãos. Ele está sempre com as mãos abertas, estendidas a nos abençoar. E nós que dificultamos o processo com a nossa teimosia. Ah, eu não vou fazer. Ah, eu não quero. Ah, eu não sei o quê. Tá bom, irmão, o problema é seu. Quem decidiu ir pelo caminho, colocar o Senhor à frente e fazer aquilo que o Senhor ordena na sua palavra, vai ser abençoado. Quem for teimoso e não quiser fazer, não vai ser abençoado. E aí, olha para o seu irmão e fala: lamento. Não lamenta por ele, porque você vai ser abençoado, irmão, em nome de Jesus. Mas lamento por aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Ué, irmãos, não é bom a gente ter um Deus que nos ama? Não é maravilhoso você poder chegar na sala do trono e falar: Senhor, obrigada. Ou pedir, que às vezes a gente precisa pedir também, né?
E aí o Senhor fala: eu vou te dar, porque eu achei graça em você, porque a sua oração alcançou o meu favor. Mas para isso acontecer, nós temos que querer o Senhor por inteiro, irmãos. Quando nós vamos pedir algo para Deus, eu acredito que você não pede qualquer coisa. Quando você vai pedir algo para Deus, você não pede qualquer coisa, né, Kelinha? Porque nós temos um Deus que Ele pode nos dar coisas que nem os nossos olhos viram. A palavra dele diz isso para nós. O que olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que o Senhor está preparado para nós. Mas porque quando nós vamos entregar, nós queremos entregar um cordeiro manco? Por que quando nós vamos entregar para Ele, nós entregamos as coisas de qualquer jeito? Irmãos, quando você pedir algo para o Senhor, e eu sei que você pede o melhor, peça para Ele. Mas quando você for entregar, entregue o seu melhor para Ele. Entregue o melhor. Tudo que temos pertence ao Senhor. Nós declaramos aqui através da nossa canção: a vida é dele. Não tenha medo de entregar nada para o Senhor. Não tenha medo de entregar nada para Ele. Tudo que você tiver, entregue ao Senhor. Não estou falando de dinheiro, irmãos. Eu estou falando de entrega. De espírito. De entregar, sabe? De se sacrificar, de querer mais do Senhor. Não tenha medo de fazer o jejum da vitória, não. O pastor falava do jejum e falou quando a gente tirou o café. E eu me lembrei que foi isso mesmo que aconteceu. Porque das outras vezes eu fiz o jejum de tirar o café e eu não fiquei com dor de cabeça. E aí ele falou e eu me lembrei, eu falei: foi isso. Eu fui liberta naquela vez. Liberta do vício. Hoje, se falar que vai ficar sem o café, a cabeça não dói mais. Irmão, não tenha medo de sacrificar o seu corpo para Cristo, não. O maior sacrifício Ele já fez por nós. Nada que você faça se compara àquilo que o Senhor já fez por você. Então não tenha medo de entregar. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe qual é a melhor hora, o melhor lugar, o melhor caminho. E Ele tem a melhor direção. E outra coisa, irmão. Olha para o seu irmão e fala assim: o Senhor sabe onde estão os 153 grandes peixes. Ele sabe onde está a provisão. O Senhor sabe onde está aquilo que você precisa. Exatamente o que você precisa, o Senhor sabe onde está, querido. Por que nós vamos ficar com teimosia? Fala baixinho para você mesmo, fala: eu não vou ser teimoso mais. Fala baixinho, ninguém precisa escutar. Só você e Deus aí. Agora você falou, irmão, tem que parar de ser teimoso. Ouça a voz de Deus e pratique o que o Senhor está mandando você fazer. Não seja teimoso de querer remar contra a maré. Não seja teimoso de querer lançar a rede à esquerda. Faça o que o Senhor está mandando. Lance a rede à direita, irmão. Ouça a voz do Senhor. Eu não estou falando de política, estou falando de palavra de Deus. Não preciso falar de política. Se Deus está dando uma ordem, está falando, quem somos nós para ir contra o que o Senhor está dizendo para nós? Às vezes, no caminho que nós estamos trilhando, no caminho que nós estamos seguindo, nós vamos passar por momentos, e aí eu vou voltar lá para o início da palavra, onde nós vamos precisar deixar algumas coisas, sacrificar algumas coisas. Quando o Senhor fala com Abraão e ele ouve a voz de Abraão, nós sabemos o que ele estava pedindo para aquele homem. E Abraão faz o quê? Obedece à voz do Senhor. Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho porque o Senhor havia pedido. No caminho que nós estamos trilhando,
o Senhor também vai requerer coisas de nós, que vai nos causar dor. Mas o Senhor nunca vai requerer nada de nós, que seja para nos afastar do reino dEle. Pode ter certeza, irmão. Ai, mas e agora? Ai, o que vai ser? Deus não vai requerer nada de você que seja para te afastar do reino. Tudo que o Senhor for querer de nós vai ser para nos aproximar ainda mais do reino dEle. Existem coisas que Deus tira da nossa vida, que são livramentos que Ele está nos dando. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que sabe onde está os 153 grandes peixes, Ele já enxergou lá na frente. Ou seja, Ele sabe que aquilo faria mal para você e para mim. Às vezes a gente fica triste porque uma amizade foi deixada de lado. Deus estava ouvindo as conversinhas que você não ouvia. As tramas malignas de Satanás, Deus já estava vendo. As armadilhas que Satanás estava arquitetando para você e para sua família, o Senhor já estava vendo. Ore e agradeça a Ele que Ele te livrou. Nós já passamos por isso na nossa vida. De ficar sofrendo, ai, foi embora. Ai, agora era tão minha amiga. O Senhor vê coisas que nós não vemos. Ele já viu lá na frente, já enxergou, irmãos. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito e vai continuar fazendo. E às vezes Deus tira, você vai lá e pega de novo. O Senhor está falando para você. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Não queira buscar de novo aquilo que o Senhor já afastou da sua vida. Não queira. A vontade de Deus para nós, coloca a mão na sua cabeça aí. A vontade de Deus para mim e para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Repita comigo, a vontade de Deus para a minha vida é boa, perfeita e agradável. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor faz é agradável. Não seja teimoso. Não seja teimosa. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Permaneça no caminho. Aí está o segredo da sua prosperidade. Ouvir a voz de Deus. Fazer o que Ele manda. E continuar caminhando com Ele. Existe um louvor que ele fala assim: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Servir ao Senhor é sobre isso, irmãos. É sobre adorar e acreditar nele. É sobre saber que a nossa carne pode estar sangrando, mas você está como? Adorando. É saber que o meu olho espiritual, o meu olho físico está olhando a situação, ela não está tão agradável, mas a minha confiança está no meu Deus. É saber que mesmo passando por isso que eu estou passando, o Senhor está comigo no caminho. O Senhor está comigo cuidando de tudo. Uma hora, irmão, esse caminho vai ficar florido. Uma hora esse caminho vai ficar asfaltado, vai ficar um pouquinho mais fácil para você caminhar nele. E aí no final do caminho, quem vai estar esperando você? No final do caminho, irmão, lá na linha de chegada, quem vai estar lá de braço aberto esperando você? Você já parou para pensar nisso?
Às vezes nós nos preocupamos tanto com as aflições e dificuldades dessa vida, e a gente se esquece quem que vai estar lá conosco, na linha de chegada, irmãos. O Senhor que vai estar de braços abertos, nos esperando, e olhando para mim e para você, porque é isso que eu penso do meu Deus. Eu penso que Ele vai estar lá e vai falar para mim: eu sabia que você ia conseguir. É isso que eu acredito, irmãos. O mundo olha para nós e ele espera de nós superpoderes. E às vezes nós temos superpoderes e nem sabemos. Sabe por quê? Porque em meio a situações difíceis você está adorando, e o brilho do Senhor começa a refletir na sua face. Você não está vendo, mas as pessoas estão te vendo, e através da sua vida o Senhor vai fazer o que Ele precisa fazer através da sua vida, porque é Ele que vive em nós. Então, se o seu caminho está mais feinho, você está começando, tenha fé no Senhor que vai passar. Tenha fé que o Senhor está lá no final com você. Tenha fé e saiba que tudo é um processo, irmãos. Olha você aqui, com as suas próprias pernas andando, cheio de saúde. Houve um tempo que você tinha que vir para a igreja carregado pelos seus pais, porque você era um bebê. E hoje você está aqui, sabendo que você tem um caminho a seguir. Você sabe que tem dois, mas você sabe que somente um leva à salvação, à vida eterna.